E chegamos finalmente então ao resumo. Resumo é uma coisa muito curiosa porque a gente aprende desde a escola básica a palavra, mas não necessariamente a gente aprende o que é o resumo mesmo. Eu aprendi a fazer resumos já lá no meio do meu curso, porque eu não tive um professor assim bom como eu, que já no primeiro semestre, já no primeiro semestre ensinou o que seria isso, né? E então eu continuei fazendo aquilo que eu chamo de troço. Tem um troço que a gente fazia lá no ensino médio, que eu não sei por que os professores não corrigiram a gente, alguns de vocês vão se reconhecer agora, mas é assim, o professor pede o resumo do capítulo tal. Aí você vai lá, livro de história, né? Segunda Guerra, aí você vai lá e vai copiando assim um pedaço do primeiro parágrafo, um pedaço do segundo e coloca junto. Um pedaço do terceiro e do quarto e coloca junto. E assim você vai criando e achando que é um resumo. Fazendo Ctrl C, Ctrl V, conectando uma parte na outra, criando meio que um Frankenstein ali, né? Você vai criando pedaços do texto e fala que está resumindo. Copiando igualzinho o que estava lá no texto. Isso não é resumo. Isso não existe, inclusive, em nenhum manual acadêmico, manual de estudo, de produção de leitura, ensina a fazer isso. Não sei por que os professores não corrigiam a gente. Eu tenho uma teoria de que muitos deles também não sabiam o que é um resumo, ou muitos não sabem mesmo, né? Então é difícil, pé de jabuticaba não dá manga, como já disse o Rubem Alves. Nesse caso, você tem um troço ali que não serve para muita coisa, porque você só copiou pedaços de um parágrafo e de outro e foi emendando e achou que aquilo era um trabalho acadêmico. E muitas vezes você entrega aquilo e não faz ideia, não sabe nada daquilo que você fez. Entrega aquilo lá só mesmo para a finalidade de ganhar uma nota. E vem para a faculdade e continua reproduzindo esse método. Estou falando de algo que eu fiz, inclusive. Eu fiz muito isso. Chegando na faculdade, pau na muleira, né? Pau na cabeça. Por quê? Porque aí os professores vieram a me cobrar o que era o resumo de verdade. Então, para vocês entenderem a ideia de resumo que eu estou querendo discutir com vocês aqui, nessa síntese que eu disponibilizo a vocês, eu escrevi aqui para vocês o que seria resumo, certo? Resumo é a produção de um novo texto por um ou uma novo ou nova autor ou autora. Então, um novo texto produzido por uma pessoa nova, com base na leitura de um texto já existente. Então, eu pego um texto que já existe, escrito por alguém, e eu reescrevo ele, com base naquilo que o outro escreveu. Não é uma escrita copiada, não, é uma reescrita. Eu reescrevo, eu sou um autor. Tem revistas, inclusive, aí, que publicam resenhas, né, de livros importantes. E aí aquele resenhista vai lá, lê o livro e faz a resenha do material, coloca lá, faz o resumo analítico, sei lá, do material e põe lá. Por quê? Porque ele se torna um novo autor e um novo material. Ler aquele material ali, às vezes, nem sempre é a mesma coisa que ler o original. Você vai ter uma noção, um certo aprofundamento do que foi o material estudado, mas não é a mesma coisa. Você não consegue, por exemplo, se deliciar dos aspectos da riqueza, da linguagem, da poética do outro autor, porque você, lendo um resumo, você está pegando a linguagem do resumista e não a linguagem do texto original. Partindo, é claro, do conceito de que resumir não é copiar. Resumir é criar um novo texto escrito com suas palavras. Aí, de novo, vem aquela ideia que eu falei para vocês de parafrasear. O João Cabral de Melo Neto disse que toda palavra tem um peso, tem uma medida. E que nós precisamos pesar essas palavras, medir essas palavras ao escrevê-las. Então, pense o tanto que isso é sério. Quando eu vou traduzir um texto para a mesma língua, eu tenho que encontrar a palavra que tem o peso mais próximo possível daquela palavra que o autor utilizou. Por exemplo, o autor diz assim: estudar é condição fundamental
para o desenvolvimento humano. Ele usou a palavra fundamental aí. Eu venho e escrevo. Estudar é uma condição importante. Eu substituo fundamental por importante. Importante, cabe aí. Estudar é necessário para o desenvolvimento humano. Tudo bem. Eu parafraseei importante, parafraseei necessário, coube. Mas importante e necessário não tem a mesma profundidade de fundamental. Porque fundamento tem a ver com base, tem a ver com essência, tem a ver com aquilo que está no primórdio. Então, primordial, essencial, basilar é muito mais próximo de fundamental do que importante, necessário, preciso, certo? Estão entendendo? Quando eu vou substituir uma palavra pela outra, se eu não peso essas coisas, eu posso estar empobrecendo o texto do outro. Ou tem gente que faz o inverso, né? Pega um texto e complexifica ele ao resumir. Não. O resumo busca ser objetivo, trazer palavras mais próximas daquilo que é o entendimento imediato, que você não precisa buscar no dicionário. Então, todo resumo ele tende a ser empobrecido do ponto de vista da poética e mais objetivo, com frases mais curtas, com pontuações mais próximas, para justamente a ideia ser acoplada ali em um curto tamanho de frase, de parágrafos. Ali eu construo um parágrafo grandão, mas com frases curtas que são conectadas umas às outras, de modo que eu consigo puxar a síntese daquilo que o autor havia colocado no texto dele, daquilo que a autora colocou no texto dela. Eu sou um novo autor ou autora lendo outro autor ou outra autora. Eu faço o meu texto a partir do dele. Então eu obedeço o tema, eu obedeço os objetivos, as ideias centrais, a tese, a conclusão, as ideias mais importantes, os argumentos, mas eu coloco tudo isso como uma linguagem minha, mais objetiva, mais próxima do modo como eu diria aquilo ali, e também eliminando os pormenores. Por isso, o papel da sublinha, que é feito tanto no fichamento, quanto no esquema, quanto no resumo. Porque quando eu sublinho o texto, eu vou ignorando ideias secundárias, ideias terciárias, exemplos que eu não vou necessitar deles, para ficar só com a essência, com aquilo que é o mais profundo, aquilo que é o mais importante do texto em estudo. Correto? Então, vamos lá. É a produção de um novo texto por um novo alguém, com base na leitura de um texto já existente. Sua produção, ou seja, a produção do resumo, é feita na forma de paráfrase do texto que eu chamei de original, entre aspas, é porque não existe texto original, né? Todo texto é uma transformação intertextualizada com outros, né? A gente chama de arquivo, né? Você vai criando a corrente discursiva. Portanto, perde em relação em sua extensão estrutural, o resumo tem que ser menor do que o texto original, e também perde na sua poética, porque ninguém que escreve resumo elaborando linguagem, fazendo linguagem mais criativa. E intenciona ser objetivo e claro na sua produção. Existem tipos diferentes de resumos para objetivos diferentes de cada pessoa. Então, aqui eu coloquei, né? Os principais tipos de resumo são, primeiro, resumo indicativo. Ele indica o objeto resumido na forma de um panorama, ou seja, por cima, né? Muito abrangente, assim, muito por cima, muito amplo do tema e das partes mais importantes. Aquela sinopse, por exemplo, que você vê ao final do livro, na capa, no final do livro. Aquilo que a gente pega também num DVD, que você vai... Antigamente a gente ia muito nas locadoras, né? Agora a gente baixa na internet, ou então põe Netflix, põe Prime Video, né? E você assiste lá os filmes e não vai mais à locadora tanto. As locadoras, inclusive, estão fechando todas. Mas você pega o DVD e lê, né? Ali a sinopse que indica para você se você quer ou não quer ver aquele filme. Ela faz um panorama da história, do que vai acontecer. Tem uns que serve para nada, você lê e não faz ideia. Já nos livros, tem gente que põe também naquela orelha, né, por dentro, assim, que faz a dobra na capa, aí tem uma orelha da capa, assim, a pessoa faz uma espécie de indicativo da obra ali, né? Aquilo ali é resumo indicativo, certo? Não serve muito para finalidade de estudo acadêmico.
correto? O outro tipo de resumo é o que a gente chama de resumo informativo analítico. Esse é o mais utilizado no meio acadêmico, esse é o mais, digamos, pedido pelos professores, para que eles querem, na verdade, ter a certeza de que vocês estão lendo, estão estudando o material que eles passaram. Então, eles pedem para vocês fazerem. O que é esse resumo informativo analítico? Contém as partes mais importantes do texto lido, na sua produção temática, para os propósitos de seu produtor. Substitui o texto original como efeito de rememoração da leitura. Como que é isso? Ora, eu faço o resumo analítico para mim. Não adianta uma pessoa que não leu o texto original querer pegar aquele texto, ler só o resumo que eu fiz, achando que está estudando o texto original. Não. Ali fui eu que resumi, eu encontro ali as coisas mais importantes de acordo com a minha limitação de leitura. As ideias mais importantes, as informações, fui eu que as encontrei. Então, às vezes eu sou um leitor limitado, meu resumo fica limitado também. As informações e a análise que eu faço é limitada também. Então, o ideal é que cada resumista faça o seu resumo para ter o seu arquivo de rememoração. Como assim rememoração? Ora, eu já criei memória daquilo, mas aquilo vai se perdendo, eu preciso daquilo novamente, eu vou lá no texto resumido já, que eu já fiz e relembro aquilo que eu havia estudado em certo momento. O outro tipo de resumo é o analítico crítico. Esse contém a síntese, mas acrescenta uma parte dissertativa, mais subjetiva ao texto que está sendo lido. Muita gente confunde esse com a resenha. Resenha é outra coisa, né? Resenha, inclusive, é um texto que praticamente quem dá conta de fazer do jeito que ela é mesmo são especialistas, mestres, doutores em áreas específicas e resenham dentro daquelas áreas deles. Não dá para resenhar em outras áreas, porque a resenha tem exigências muito pesadas para quem não é, digamos, conhecedor profundo da área em que vai estudar. Não dá, certo? Então, resenha, quem quiser conhecer então o que é resenha, vai lá no livro, por exemplo, que eu falei do João Bosco Medeiros, tem um capítulo inteiro para explicar o que é resenha e um capítulo inteiro explicando o que é resumo. Você vai ver a diferença entre resenha e resumo. Você vai ver que resenha é coisa para gente grande, para adulto mesmo. Não dá para qualquer um fazer resenha, embora os professores usem a palavra resenha quase que no sentido de pedir o resumo crítico. E não existe resenha crítica, tá? Toda resenha ela já é crítica. Resenha crítica é igual entrar para dentro, sair para fora, descer para baixo, subir para cima. É pleonasmo. É desnecessário, entende? Resenha já é crítica. A palavra resenha está embutido nela criticidade. Não tem resenha acrítica. Toda resenha é crítica. Então não precisa dizer resenha crítica. Só existe resenha. Certo? Entenderam? Agora, resumo não. Eu tenho analítico, tem um informativo, né? Informativo analítico, né? Tem esse indicativo e tem esse que é analítico crítico. Eu analiso e também faço uma crítica pessoal ao material. O ideal é que a gente faça esses trabalhos, tanto o fichamento, quanto o esquema, quanto o resumo, para demorar sobre o objeto lido, aprofundar sobre o objeto lido. Eu te garanto, você lê um texto, um artigo científico de uma revista, passando os olhos nele, você gasta aí 2 horas, sei lá. Fazendo assim, você vai demorar 5 horas. Mas são 5 horas proveitosas, que você realmente estudou o texto. E você realmente adquiriu conhecimento e ainda tem um arquivo para rememoração. Então, quem é acadêmico não estuda para a prova. Estuda todos os dias. Para quando chegar em uma prova, já ter arquivo para ele rememorar e ter condições de já ter notícia prévia daquilo que a prova irá cobrar. Mais do que isso, quem é acadêmico estuda todos os dias pelo interesse de se tornar um profissional melhor
mais capacitado, mais gabaritado, assim que possível, na área em que ele atua. Muito bem, pessoal. Muito obrigado a vocês. Foi um privilégio, uma honra poder fazer com vocês essas aulas remotas, para tentar ajudar a gravar esses vídeos, mandar o material para vocês. Espero que todos estejam bem, com saúde, e que nós possamos logo, logo voltar e nos encontrar para seguirmos nossas aulas e concluirmos essa etapa de nosso estudo. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus.